Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Manchester City, vitória por 3-2 contra o Newcastle no jogo de ontem da Premier League. Também teve Chelsea e Fulham, mas eu só assisti esse jogo do City com o Newcastle e vamos fazer aqui a análise desse jogaço. Fazia tempo que eu não via o Guardiola, o time inteiro do City comemorar tanto uma vitória, e é justo, né? Porque o Newcastle vira o jogo, né? Sai vencendo no intervalo e depois que o De Bruyne entra, o jogo muda completamente, né? Então vamos fazer aqui a análise desse jogo. Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar como é que foram os gols da partida. O primeiro gol da partida foi do Bernardo Silva, momento em que o City estava muito melhor no jogo. O Walker recebe o passe pela direita, cruzamento perfeito, e o Bernardo Silva chega completando de letra. Um dos gols mais bonitos até o momento desse ano, teve vários já, mas esse do Bernardo está na lista com certeza, um gol lindo, muito bonito. E o City continuou em cima, teve oportunidade para fazer o segundo, fazer o terceiro, não fez. E aí em um contra-ataque rápido, um passe genial, um passe espetacular do Bruno Guimarães. Se fosse o Modric, se fosse o... deixa eu pensar, o Rodri, fosse um jogador assim que tem mais nome, um cara que a mídia bajula mais, justamente, né, porque esses caras merecem mesmo, mas o passe do Bruno Guimarães é um negócio de outro mundo, cara, sem olhar, de primeira, é, já colocando na frente, deixando o Isaac na cara do gol, é um passe realmente espetacular e prova os motivos do Bruno Guimarães estar sendo o titular da seleção brasileira, né, com merecimento, porque mesmo nesse momento ruim do Newcastle, o cara é o que mais se destaca contra o Liverpool. Foi o único que fez o jogo acontecer, tentou fazer alguma coisa no meio de campo. E de novo contra o City, ele é o que mais se destaca no meio de campo. Realmente está jogando muito, por mais que a fase do Newcastle não seja tão boa. Ele dá o lançamento, o Isaac recebe, dá aquele cortezinho para o meio, finaliza na bochecha da rede, um golaço. Depois sai a virada logo em seguida do gol do Gordon. Eu achei esse gol até estranho, porque parecia que o City tava nem aí, marcando de qualquer jeito. O Walker deu muito espaço, os dois gols pelo lado direito, nas costas do Walker. Ele participa do gol do Bernardo Silva, mas os dois gols, principalmente do Isaac, é nas costas dele. E um gol muito parecido, o Gordon corta para o meio, finaliza no cantinho. O gol do Gordon era até mais difícil, tinha mais marcação, mas mesmo assim ele encontrou espaço para fazer o gol. E o goleiro era o Ortega, né, já que o Ederson sai machucado com nem 10 minutos de jogo. Logo no início, quando teve um gol anulado do Newcastle, teve uma dividida com o próprio Walker, um dos nomes da partida, tanto positivamente quanto negativamente. E aí o Ortega não é a mesma coisa, né? Então os dois chutes, basicamente os dois chutes perigosos, o jogo inteiro do Newcastle entraram. E aí muda o jogo com o De Bruyne, né? O De Bruyne entra, ele faz o gol logo em sequência, recebe um passe do Rodri. Lembra muito, cara, o que é no Inter Miami, o que já foi no Barcelona, do Busquets procurando o Messi. O Rodri recebe a bola, fica olhando a movimentação do De Bruyne atrás da marcação. O marcador não tem olho nas costas, né? Então o De Bruyne, muito inteligente, se movimenta atrás. E é isso que um meia tem que fazer mesmo, para encontrar os espaços. E aí precisa ter um volante com visão de jogo, que é o Rodri, deu o passe. Ele conduz a bola, dá uma tacada de sinuca debaixo da perna do zagueiro, vai ali na bochecha da rede, um golaço. Não um gol de tipo, porra, bola no ângulo, driblou 300 cara, mas um gol de tipo, QI absurdo, cara, muito inteligente para fazer esse gol. A maioria é encher a porrada ou tentar uma chapada assim. Ele chuta justo no único espaço que ia encobrir o goleiro não ia ter o tempo de reação necessário. Ninguém ia esperar esse tipo de chute. E foi o que o De Bruyne fez. E aí o gol do Bob é um passe espetacular do De Bruyne. O Bob ganha do Trippier na dividida. Dá um toquezinho da esquerda para a direita e faz o gol. Um gol espetacular também. Acho que é o primeiro gol dele com a camisa do City. Se não é o primeiro, é no máximo o terceiro, quarto, quinto. No máximo. É um cara que está começando por agora. Norueguês. Eu assisti em Espanha e Noruega. Eu acho que eu até trouxe a análise aqui pro canal. Se eu encontrar, e se eu fiz mesmo, vou colocar aqui no card aqui em cima. E o Bob jogou como titular aquele jogo. E realmente é uma promessa, né? É um cara que é rápido e vem ganhando moral com o passar do tempo no City. Com esse gol, com certeza vai ter mais minutos. Então vamos para os destaques de cada time.
Destaque do Newcastle, já começa no gol do Bravica, o Nick Pope, né, goleiro ex-Burnley, que veio para o Newcastle, é muito bom goleiro de seleção inglesa, vem há um tempo machucado, entrou do Bravica, não abaixou em nada o nível. Essa é uma fase do Newcastle, não tem nada a ver com o do Bravica, vem catando muito. Se não fosse ele, tinha tomado um 7 do Liverpool, se não fosse ele, tinha tomado um 5 do City. É um cara que vem pegando muito, mas não tem como pegar todas, né? Mesmo ele tomando 3 gols, foi um dos melhores jogadores do Newcastle. O Trippier, eu gosto muito dele, cara, desde a época de Tottenham, no Atlético de Madrid também. É uma das peças principais desse Newcastle, mas o terceiro gol é nas costas dele. Ele quase que culpa por inteiro é dele. Bola nas costas, na reta final do jogo não poderia tomar. Ainda mais com o De Bruyne com a bola, você tem que estar 100% focado em quem você está marcando, em quem está se movimentando atrás de você. Porque senão é o que acontece. Ataca o espaço, ele não acompanha e sai o gol do Bob. Mas eu sou fã não, mas eu gosto muito do futebol do Trippier. O Char foi muito bem. O gol do Isaac começa com uma roubada de bola dele. Bruno Guimarães, muito bem. Eu diria que se não o melhor do Newcastle, um dos melhores. O Gordon teve essa única jogada produzida que terminou em gol, então foi bem. O Isaac, a mesma coisa, o Isaac foi muito bem. E o Almiron fez uma partida até que boa também. Mas os principais destaques ficam aí para Dubravka, Bruno Guimarães, o Fabian Schär também, né? O Isaac e o Gordon. E se fosse para destacar o melhor do Newcastle, para mim é o Bruno Guimarães, tá ok? Jogou demais. Ainda entraram o Lewis Hall, só. Não fez muita coisa, entrou no lugar do Gordon aberto pela esquerda, mas é um cara com características mais de marcação do que o Gordon. Entrou para segurar o City, acabou não conseguindo. Destaques do City: o Ederson sai machucado no início do jogo, então o jogo quase que por inteiro foi o Ortega. Se fosse o Ederson, talvez teria defendido um dos dois chutes, do Gordon e do Isaac, mas era muito difícil, não é falha do Ortega de qualquer forma. O Walker, que nem eu falei, cruzamento espetacular para o Bernardo Silva, mas os 2 gols eram nas costas dele, principalmente do Isaac. O Gvardiol fez uma excelente partida, chegando muito bem na frente, na parte defensiva foi muito bem também. O Almiron não criou quase nada, o Almiron é um dos principais jogadores desse Newcastle. O Kovacic eu achei que fez uma excelente partida. O Rodri fez uma excelente partida, mas no primeiro tempo o Bruno Guimarães entrou completamente na cabeça do Rodri. Completamente, tomou esse amarelo justamente porque o Bruno entrou na cabeça dele. Lá ele. Mas o Bruno faz uma falta que poderia até levar o segundo amarelo e ser expulso, ele não leva. Na sequência, ele dá um toque, um contatinho assim do Rodri, ele simula bem. E eu não vou falar que tá errado, tá certíssimo. Falei, é a mesma coisa, futebol, você tem que usar a cabeça e tem que ser inteligente. Cavou um amarelo pro principal jogador do City, que poderia talvez até ser substituído. Então, por causa do cartão. Então o Bruno entrou na mente do Rodri no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, um domínio completo. Tanto do Rodri no meio de campo, tanto é que ele que dá assistência pro De Bruyne. Assim como o City dominou muito mais no segundo tempo. O Foden criou boas oportunidades, o Bernardo jogou muito bem, gol genial. O Yeremi Doku não fez uma grande partida, mas eu gosto muito do futebol dele, é muito bom jogador. Mesmo fazendo uma partida ruim, só ele produziu uns 3, 4 escanteios indo para cima do Trippier. Ele criou boas viradas de jogo, se eu não me engano, o gol do Bernardo Silva começa com uma virada de jogo dele para o Walker. Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas eu acho que foi. Gosto muito dele, mas eu acho que entrou o Bob no lugar dele, né? Isso só mostra que o Grealish está perdendo moral, né? Porque o Bob entrou e o Grealish ficou no banco. Então mostra muito que o Grealish está perdendo espaço, por mais que seja bom jogador. E o Álvares também até que foi bem. E aí entrou o De Bruyne, melhor do jogo. Se ele não entra, o City não vira esse jogo. Isso daqui eu acho que dá para afirmar. O segundo gol é um gol totalmente produzido dele e da visão de jogo do Rodri. E o terceiro é um cruzamento espetacular dele. O cara fez um gol e uma assistência em 25 minutos de jogo. Os 2 gols que fizeram o City virar o jogo. Então o De Bruyne é o craque da partida, não tem muito o que falar. O cara em meia hora conseguiu mudar o jogo, mudar o resultado e garantir 3 pontos para o City. O Ortega entrou no lugar do Ederson, não foi tão exigido. Quando foi, tomou gol, mas não foi falha. E o Bob entrou e também foi decisivo, fez o gol da vitória. Então,
O Guardiola mexe pouco, mas quando ele mexe é pontual. O Bob fez gol, o De Bruyne fez gol e deu assistência. Acabou. Pronto. Decidiu o jogo com as substituições do Guardiola. Não precisou colocar o Grealish, não precisou colocar o Matheus Nunes, não precisou colocar o Rico Lewis, que daqui do banco são os que tem mais moral e geralmente entram, né? Mas colocou só os dois ali, não vou nem contar o Ortega, que foi obrigatório. Mas os dois que ele colocou foram decisivos. Estatísticas: 12 chutes do Newcastle, sendo 5 no gol, 27 do City, sendo 11 no gol, ou seja, 8 vezes parou no Dubravka. E é por isso que eu tô falando, mesmo perdendo, tomando 3 gols, foi um dos melhores da partida. Posse de bola: 73% do City, 27% do Newcastle, que era esperado. A gente vai ver aqui a quantidade de passes quase que o triplo do City. É um estilo de jogo completamente diferente do Newcastle, né? Falta 7 para cada lado, tendo um cartão para o Newcastle, 2 para o City. Ou seja, um jogo que não foi violento. Escanteios: 3 do Newcastle, 13 do City. Esse número é um absurdo, cara. 13. Impedimentos: 8 do Newcastle, 1 do City. É aquela coisa, o City vai esmagando, vai subindo para você não ter alternativa de jogo. E acaba que, para encontrar esses espaços lá atrás, tem que ter essa movimentação quase que no X1. Muitas vezes era o Isaac com o Rubem Dias ali. Não à toa, o gol do Isaac é justamente assim, ele se movimenta nas costas da marcação. Às vezes ele erra o time, o Almiron errou muitas vezes o time, o Gordon, e acaba estando na frente, né? E é impedimento. Por isso esse número, quase que a cada 12, 13 minutos tinha um impedimento do Newcastle. E a cada 10 minutos tinha pelo menos um escanteio do City. Lógico, não foi nessa proporção, porque na reta final, quando eu estava 2-2, 2-1 para o Newcastle, o City produzia 2, 3 escanteios a cada 10 minutos, criando muito volume de jogo, né? Com esse resultado, City na segunda colocação com 43 pontos, deixou chegar, cara, eu acho que agora já era. Depois, quando o City embala e consegue essas vitórias assim, que é quase impossível pelo que se desenhou o jogo, o Newcastle se defendendo, segurando o resultado, tem uma boa defesa, um excelente goleiro, mesmo sendo reserva, o City ainda arranja essa virada, é vitória de time campeão, cara. E o Newcastle é derrota de time que não está em boa fase. A gente vê ali 4 derrotas seguidas, sendo para o Liverpool em um jogo que conseguiu até chegar no empate, mas depois é vazado e toma um monte de gol, e como para o City também. Então é um time que realmente está em uma má fase, está com muito azar. Perdeu para o Nottingham Forest em casa, perdeu para o Luton Town fora de casa, perdeu para o Liverpool, perdeu para o City. Vem em uma fase muito ruim, por mais que tenha bons jogadores. E dá para ver que é um time que está focado em se defender e usar a qualidade dos atacantes e fazer o Bruno Guimarães distribuir esse jogo. Porém, cara, às vezes você enfrenta adversários melhores, como é o City e o Liverpool, normal, mas contra o Nottingham Forest em casa e contra o Luton Town fora, é a vitória que o Newcastle, com esse investimento todo, tinha que ter, né? E aí são 6 pontos já, só nesses 2 jogos, que estaria ali com 35 estaria na sexta colocação, ninguém ia estar falando nada. Estaria ótimo. Só que perder para o Nottingham Forest e perder para o Luton Town deixa ele no meio da tabela para baixo. Os outros times ainda vão jogar, podem passar dele, ó, pelo menos o Wolves pode passar, talvez o Bournemouth. Acho que não, né, por causa do número de vitórias. Mas o Newcastle devendo pela expectativa que trouxe das últimas temporadas, da temporada passada por conseguir vaga na Champions, tá bem abaixo. Então, para fechar o craque da partida, para mim é o De Bruyne, faz gol, dá assistência, muda o jogo. Mas destaque também para o Bob, que fez o gol da vitória. O Kovacic fez uma das melhores atuações com a camisa do City. O Rodri, no segundo tempo, muito bom. O Walker, tanto para o bem quanto para o mal, foi peça decisiva para o jogo. O Guardiola também fez uma excelente partida. E do lado do Newcastle, o Dubravka muito bem. O Bruno Guimarães muito bem. O Char foi bem no primeiro tempo, principalmente. E no ataque o Isaac, principalmente. E também um pouquinho o Gordon. São os destaques do jogo. Mas o principal é o De Bruyne, é quem garante a vitória do City. E é isso, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. E comenta aí embaixo pra você quem foi o craque da partida. Eu já falei, pra mim é o De Bruyne, mas eu quero saber a sua opinião. Se você concorda, fala aí, foi o De Bruyne. Ele é um monstro, mesmo voltando de lesão, cara, decisivo demais.
Ou não, foi o Bruno Guimarães, mesmo com a derrota ele jogou muito. Ou não, foi o Isaac, mesmo com a derrota jogou demais. Não, foi o Bob, quem faz o gol da vitória, que é o craque. Então comenta aí embaixo pra você quem foi o craque da partida. É isso, foi esse o vídeo. É o único vídeo que eu vou postar hoje aqui no canal, tá? Eu com certeza vou assistir Real Madrid e Barcelona, mas essa análise eu devo trazer só amanhã. Eu queria assistir Milan e Roma também, mas vai acabar pegando no mesmo horário de Real e Barça. Eu tava assistindo aqui a reta final do primeiro tempo de Almeria e Girona, mas eu não assisti o jogo inteiro. Mas como de Bayern de Munique e Hoffenheim, acho que foi antes de ontem ou ontem, eu assisti também, só que eu não peguei a reta final do jogo, então não vou trazer análise. Eu gosto de trazer análise só quando eu assisto o jogo inteiro, para poder trazer tudo certinho aqui pro canal. Tá ok? É isso, valeu e falou.